A rejeição. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje para darmos início ao estudo do livro do profeta Malaquias, Malaquias capítulo 1. Mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser edificadas, abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, a nossa intenção é que você leia a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos, são dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes, e com isso a nossa intenção é de alguma forma acharmos um espaço aí na sua agenda para que você venha participar de pelo menos um desses estudos aí. E na descrição desse estudo no nosso canal no YouTube ou então na nossa página no Instagram, você pode conferir os dias, horários e temas de cada estudo. Depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Malaquias capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9, que diz: O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se sou pai, onde está a honra que me é devida? Se sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Como nós sempre pedimos, é necessário que você leia todo o capítulo para que você possa compreender melhor a mensagem e ficar mais fácil também de entender esse trecho que nós pensamos, esse trecho que nós retiramos para poder comentar. Mas antes de entrar no texto em si, é necessário que eu faça um pequeno panorama aqui do livro de Malaquias. Malaquias, que significa meu mensageiro. Esse livro do profeta Malaquias, ele é dividido aí em 4 capítulos, mas são algumas disputas que existem aí entre o profeta, na pessoa de Deus, fazendo esses questionamentos, como nós vimos também, e por outro lado as pessoas que são acusadas. Então acontecem 2 disputas aqui no capítulo 1. Você vai ver a primeira disputa aí do versículo 2 até o versículo 5, e depois vem a segunda disputa, que começa aqui nesse versículo 6 que nós lemos e vai até o capítulo 2, versículo 9. Depois tem uma terceira disputa que vai estar no capítulo 2, do versículo 10 até o 16. Uma quarta disputa que está ainda no capítulo 2, do 17 até o capítulo 3, versículo 5. Uma quinta disputa que está no capítulo 3, do versículo 6 até o 12. E uma sexta disputa que está do capítulo 3, versículo 3 até o capítulo 4, versículo 3. E o que é tratado nessas disputas? O profeta, ele vai apresentar aqui, em primeiro lugar, Malaquias declarando uma verdade. Em segundo lugar, o público hipoteticamente refuta a reivindicação com uma pergunta. Depois, em terceiro lugar, Malaquias responde à refutação, reafirmando
sua premissa inicial e, em quarto lugar, apresenta evidências adicionais que apoiam assim que foi dividido o livro do profeta Malaquias. Esse livro, muito provavelmente, foi escrito a partir ali do período de Ageu e Zacarias, portanto, a partir do término da construção do segundo templo, que acontece ali, o templo de Zorobabel, que acontece no ano 515. Pode ter sido escrito a partir do 515 a.C. ou posterior a esse período, ano 450, ano 430, ou ainda mais recente. Portanto, a gente não tem uma data certa para o período, mas nós percebemos que é uma data a partir da construção ali do segundo templo, por causa das acusações que são feitas. Eu preciso lembrar que os sacrifícios, eles só poderiam ser feitos ali no templo. O povo de Israel não faz sacrifício fora do templo, o local apropriado é o templo. E o profeta agora levanta acusações graves a respeito da postura desse pessoal, principalmente o sacerdote. O livro de Malaquias vai trazer uma advertência para os líderes de Israel, para os sacerdotes de Israel e para o povo de Israel. Comportamento que eles têm e o que eles esperam de Deus. Na verdade, Deus demonstra o amor dele, você percebe isso na primeira parte do capítulo 1, quando o Senhor fala que escolheu Jacó e não Esaú, portanto o Senhor demonstra o seu amor pelo povo de Israel, mas o povo de Israel não comunga desse mesmo amor. O povo de Israel, na verdade, despreza esse amor através das suas atitudes. Eu preciso lembrar que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, ele diz que tudo que foi escrito para nos ensinar e produzir em nós esperança. Portanto, precisamos retirar aprendizado daquilo que foi escrito na história. E isso servia também para esse povo pós-cativeiro babilônico. Porque eles passaram pelo cativeiro, saíram do cativeiro, Deus começou a restaurar o povo, começou a restaurar o templo, começou a restaurar os muros. Deus tem feito isso tudo para poder reerguer Israel, porém eles não olham para o passado para perceber como que eles foram ali levados ao cativeiro, tudo que eles fizeram de errado. E eu preciso recordar que 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis era um único livro composto, e muito provavelmente composto no início ali do período do exílio babilônico. E Esdras, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias era também um único livro que foi escrito posterior à reconstrução do segundo templo, provavelmente escrito nesse período dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, para poder mostrar para o povo as coisas que o povo de Israel fez de errado desde a escolha ali do rei Saul, no período de Samuel, desde ali como que o Samuel errou na criação dos filhos, como que Saul errou como rei, os erros de Davi, erros e acertos, os erros e acertos de Salomão, divisão do reino de Israel com o reino do norte e reino do sul, a partir de Roboão, filho de Salomão, e como que todos os reis de Israel, reino do norte, cuja capital é Samaria, como que todos eles, as 9 dinastias que participaram ali do reinado dele, do reino do norte,
como que nenhum deles fez aquilo que agrada a Deus. E no Reino do Sul, como que ora aparece um rei da linhagem de Davi que faz o que agrada o Senhor, mas depois vem um outro descendente ali de Davi que faz aquilo que não agrada o Senhor, até chegar no exílio babilônico. Agora, o Senhor está mostrando para o povo que eles precisam olhar para a história e ver o que tem feito de errado, como que eles estão errando. Agora o Senhor levanta uma acusação contra o povo desse período, os sacerdotes desse período que são responsáveis ali por verificar, então, as ofertas que têm chegado. Então vem animais com defeito, vem ofertas de qualquer jeito e lembrando, por exemplo, dessas histórias do passado, nós temos aquela passagem da morte de Uzá, quando Davi resgatou ali a arca do Senhor que havia se perdido, e ele resgata a arca para poder levar para Jerusalém, mas coloca essa arca no carro de boi, e aí os homens vão do lado ali, a hora que a carroça que estava levando ali a arca, ela dá uma balançada e parece que a arca vai cair. Uzá coloca a mão nela para impedir que ela caísse, que se abrisse, que fosse exposta ali no meio do povo, e por causa dessa atitude ele morre. E Davi então fica triste, deixa a arca lá parada, lá na casa de Obed-Edom, até que posteriormente ele vai resgatar essa arca. Mas o que acontece nessa mensagem? Muitas vezes, e talvez você nunca parou para pensar a respeito disso que eu vou falar, dessa passagem de Uzá. Uzá, quando ele vai fazer isso, ele tem, entre aspas, uma boa intenção. Mas a boa intenção de Uzá não adianta, porque Deus colocou uma regra para se carregar a arca. Deus, ele tem um padrão e ele não altera o padrão dele. E para carregar a arca tinha que ser levita, tinha que ter as hastes lá, né, as varas que os homens não poderiam tocar diretamente na arca, mas que as hastes, as varas, iriam passar ali nas argolas que teriam na arca para poder sustentar ali a arca e carregar a arca. Portanto, eles estavam conduzindo, fazendo, entre aspas, aquilo que aparentemente era correto, que era trazer a arca, a presença do Senhor, para dentro do povo, mas porém fizeram da maneira errada. Agora o povo volta para o sacrifício, começa, retorna ali no segundo templo, voltam ali a fazer sacrifícios ali no templo, porém os sacrifícios não são feitos de acordo com o que é descrito ali no livro de Levítico. E nós precisamos compreender que existe uma forma correta de se fazer as coisas. Deus não aceita qualquer oferta. A oferta tem que ser feita de uma maneira correta. Ele pede o melhor. Ele não pede a sobra. E aqui vem várias acusações nesse trecho que nós lemos. Várias acusações falando como que o povo estava trazendo a oferta e que era uma oferta que era desprezível, inclusive para eles. Se eles fossem levar isso ali para os governadores não aceitariam esse tipo de oferta que eles estavam levando. E como que eles tinham a audácia de levar esse mesmo tipo de oferta que seria rejeitado pelos governadores para Deus? Trazendo para os nossos dias, também tem muito o que a ver com a nossa conduta como cristãos. A salvação é pela graça. É assim que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Não é por obras, a salvação é pela graça. Mas essa graça, ela não é barata. Ela teve um custo e o custo foi muito alto porque custou a vida do nosso Senhor e Salvador. E, portanto, nós devemos ter uma vida de gratidão, de agradecimento. Assim como aqui nesse trecho de Malaquias, o povo ofertava e a oferta é um estímulo de gratidão, uma atitude de quem é grato, demonstrando gratidão a Deus. A nossa vida atualmente também tem que ser uma vida de gratidão. Por isso, o nosso comportamento diz muito a respeito daquilo que o Senhor fez por nós. Nós precisamos ter atitudes de quem é salvo. A nossa salvação não vem pelas coisas que fazemos. Não é porque eu não roubo, eu não mato, eu não adultero que eu vou ser salvo. Eu sou salvo por causa do sacrifício de Jesus.
mas porque Jesus me salvou, eu tenho esse tipo de atitude por causa da gratidão pelo que Ele fez por mim, pelo que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Como você tem andado nesses dias? Como tem sido o seu comportamento? Qual que é a intenção do seu coração? São intenções justas? Porque Jesus fala, naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizei, fiz milagre, expulsei demônio. Mas ele vai falar, apartem-se de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais o mal. As pessoas estavam fazendo coisas corretas, profetizar, fazer milagre, expulsar demônio, porém com a motivação errada. E é por isso que Jesus vai falar naquele dia, eu não vos conheço, vós que praticais o mal. Qual que é a intenção do seu coração quando você faz o que você faz? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.